Olá, senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de reposição. Sei que hoje é sexta-feira, então hoje a gente não vai ter aquela aula muito duradoura, né? Então hoje é só para a gente repor mesmo e já aproveitar esse gancho aí para continuar e concluir, né? O assunto que nós iniciamos na segunda-feira, certo? Então, com a aula de hoje, eu tô longe do meu papel. Ah, não, tá aqui comigo. Com a aula de hoje, tá? A gente já fica livres de reposições dessa disciplina, tá? Que é a disciplina de segunda-feira. E ainda vai faltar eu repor uma aula da disciplina de quinta-feira, certo? É... é isso mesmo. Então, provavelmente, eu coloque essa reposição para acontecer no final do mês, dia 26, né? Até porque tem outras reposições também em andamento, né? Para serem feitas aqui de outras turmas. Mas vai dar certo, tá? Então, a gente provavelmente vai ser lá no dia 26, tá? Então, vou colocar até ela tá aqui. Possivelmente vai ser lá no dia 26 a nossa reposição. E a gente vai trocando ideias, né? Caso aí as coisas mudem de figura, né? A gente vai conversando. Então, vamos lá. Então, continuando aquilo que nós estávamos vendo na aula anterior, né, decisões de financiamento em curto prazo, a gente continua falando sobre a administração do capital de giro. Então, o que é administrar capital de giro? Administrar capital de giro, ele pode ser sinônimo de administrar o ativo circulante, né, o que é esse ativo circulante? Ele é composto das disponibilidades, das contas a receber, dos estoques e de outros créditos. Então, nessa análise, não importa muito esses vários conceitos de capital de giro, porque todos eles vão convergir para o mesmo ponto. Por quê? É a soma dos recursos que giram, ou quer dizer, que circulam, né? São os ativos que devem se transformar em dinheiro e são os recursos que financiam o ciclo operacional e financeiro. Então, dentro desse panorama aí, a gente vai ver a administração do capital de giro muito situada ali nos componentes fundamentais, né? O disponível, o contas a receber e os estoques. Então, pode-se dizer que a política de administração do capital de giro, ela envolve duas questões muito básicas. Primeiro, saber qual a quantidade apropriada de ativos circulantes que uma empresa deve manter, tanto no total quanto para cada conta específica. E a segunda é saber como devem ser financiados esses ativos circulantes, certo? Outro ponto, administração do disponível. Então, administrar o disponível ou administrar o caixa é cuidar cotidianamente dos ativos cuja característica seja a sua transformação em dinheiro ou liquidez imediata, de forma natural e sem a interferência de terceiros. Então, tradicionalmente, a contabilidade vai classificar esses ativos da seguinte forma, né? Vão existir os valores em moeda corrente, os saldos bancários, as aplicações de liquidez imediata, as aplicações de liquidez em curto prazo e as aplicações em moeda estrangeira. Então, o trabalho do gestor da tesouraria ou do administrador de caixa, como ele também é chamado, é cuidar todos os dias para que a liquidez da empresa se mantenha nos níveis que foram planejados, observando a pontualidade e a obediência aos vencimentos e os contratos com os fornecedores, com o governo e etc. Sumitou. Assim. Então, basicamente, a preocupação é
com as entradas e com as saídas que estão previstas no caixa. Deixa eu só aproveitar que me seja um momento. Pronto. E então, se a empresa tem filiais ou várias unidades que podem interferir nesse processo, essa característica ela pode ampliar os seus controles e suas preocupações. A manutenção adequada, e dentro das expectativas, né, nas entradas e nas saídas dos recursos previstas, são o principal escopo diário, são a principal finalidade do dia, né, em relação à movimentação financeira. Então, como entradas típicas, a gente pode incluir aqui as vendas à vista, os recebimentos de vendas a prazo, né, as duplicatas a receber, o recebimento de outras contas a receber, os créditos de empréstimo bancário, de receitas financeiras, o recebimento de empréstimos de terceiros, o aumento do capital social, né? E como saída, típicas ou comuns, né? Como saídas típicas ou comuns, a gente pode dizer o pagamento das despesas diárias, de fornecedores, de empréstimos, também de despesas financeiras, aquisição de ativos permanentes, o empréstimo, né, a terceiros, e o pagamento de dividendos ou distribuição de lucros, né, que tem bastante relação com o capital social. Então, o caixa muitas vezes ele é chamado de ativo não lucrativo. Então, ele é necessário para o pagamento de mão de obra, de matérias-primas, para a compra dos ativos fixos, o pagamento de dividendos, etc. Entretanto, o caixa em si, o caixa propriamente dito, ele não recebe juros. Então, o objetivo desse administrador de caixa é minimizar a quantia de caixa que a empresa deve manter para a conduta de suas atividades normais de negócio, né? E ainda assim, ao mesmo tempo, manter um caixa suficiente para obter desconto de compra, para manter a classificação de crédito, para arcar com possíveis necessidades inesperadas do caixa, né? Então, cabe aí ao administrador financeiro, perdão, ao administrador de caixa, encontrar, né, essa linha tênue, né? Tem que fazer tudo isso, ele cuida do caixa, né? E ao mesmo tempo minimizando essa quantia, né? Que existe dentro do caixa para as atividades que são regulares do negócio, da organização, e manter caixa ainda mínimo mais suficiente para tudo isso. Desconto de compra, classificação de crédito e possíveis necessidades inesperadas, né, do próprio caixa. Então, uma dificuldade muito significativa que se coloca ao gestor financeiro é a manutenção de um saldo mínimo de caixa. Existem alguns estudos feitos por Baumol e Miller que levam a gente a essa compreensão, né? Inclusive com muita propriedade. Só que isso para o Brasil é um pouco impossível, justamente por conta dos saldos excedentes serem aplicados no sistema de open market, né? Que é o mercado aberto. Aquelas operações conhecidas por overnight, né? Que é aquela operação de um dia. Então, de qualquer forma, a gente tem aqui alguns tópicos mais relevantes que interferem ou que colaboram para o controle desse saldo mínimo de caixa. O tipo de atividade exercida, né? Então, quer dizer, uma loja apresenta um caixa mínimo substancialmente diferente de uma indústria, de um prestador de serviço, né? O histórico anterior, então, quer dizer, o passado ele pode razoavelmente nos indicar qual o valor mínimo que nós devemos manter no caixa em certas situações, mesmo naquelas que são mais sazonais, né? A reciprocidade bancária. Então, mesmo que não existam empréstimos bancários, né, a reciprocidade, os saldos médios diários, a reciprocidade ela é um fator de aproximação e de exigência para futuros e eventuais empréstimos. A política de vencimentos, né, ou seja, nós podemos negociar alterações mínimas nas datas
dos nossos fornecedores mais comuns e constantes, né? O uso de meios eletrônicos que facilitam aí as transações, mas acabam nos fazendo ser muito obedientes aos vencimentos, né? Entretanto, nós podemos exigir esse mesmo procedimento por parte dos nossos clientes, por meio da utilização do meio mais rápido de crédito que a gente pode ter. Então, se a forma mais rápida de ter crédito é o dinheiro à vista, desculpa, o dinheiro em espécie, essa vai ser a forma que a gente vai utilizar. Se é o pagamento em cartão, crédito, débito, né, cartões de vale, ticket, né? Vamos usar isso aí. Se é o cheque, vamos utilizar. Ou seja, eu, por utilizar esses meios eletrônicos, vou replicar essa obediência para o meu cliente também. E o acúmulo de vencimentos, né? Então, é uma prática no Brasil que a maioria dos vencimentos salariais, locatícios, tributários, governamentais, sempre acontecem do dia 1 ao dia 10, dia 1º ao dia 10, né, de cada mês. Então, se esse acúmulo ele não se concorda, se ele não se alinha com a situação, a gente tem que tentar alterar ele no que for possível, ou antecipar aquele que colabora de forma favorável, né, para que a gente possa quitá-lo. Então, para a gente gerenciar melhor o fluxo de caixa, é necessário que ele seja um instrumento gerencial para a tomada de decisões, né? Tanto para coletar e para organizar os dados, como para gerar subsídios que permitam essa análise do desempenho financeiro da empresa. Então, com esse manejo de fluxo de caixa, o gestor financeiro ele tem condições de compatibilizar no tempo, né, as contas a pagar com as contas a receber. E, por consequência, ele consegue tomar decisões sobre situações muito importantes, né, como o melhor momento de comprar e de pagar, o melhor momento de vender e de receber, os momentos mais acumulados de contas a pagar, né, e as projeções de sobras e faltas de caixa. Outra coisa, administração das duplicatas a receber. Então, as empresas em geral, elas preferem vender à vista em vez de vender a crédito, né? No caso, que é a famosa venda a prazo. Só que a pressão competitiva, ela força a grande maioria das empresas a oferecer crédito. Então, a administração de contas a receber, ela já começa justamente com a decisão de oferecer crédito ou não, né? Isso é muito comum, né? Isso já até aconteceu uma vez comigo, foi uma situação bastante curiosa, né? Um exemplo que eu posso até dizer que seria uma falha de gestão, né? Eu sempre tinha o hábito de ir a um restaurante com os meus amigos, né? Jantar e jogar a conversa fora, enfim. E eu sempre pagava ali no cartão. Era um restaurante pequeno, não era nada muito grande e tudo mais. E eu sempre paguei minhas compras, né, no cartão. Eu não gosto de andar com dinheiro em espécie. E o que acontece? Num dado dia que eu fui jantar com esses meus amigos lá, na hora de pagar a conta, o gerente do restaurante perguntou se eu não queria pagar em dinheiro em espécie, porque ele já estava sem dinheiro em espécie no caixa dele e ele não tinha mais saldo para poder pagar os fornecedores. E ele estava correndo risco de ficar sem estoque de materiais para ele produzir o trabalho dele ali. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que avaliar. Então, se eu tenho a possibilidade de oferecer crédito para o meu cliente, eu tenho que pensar que deve existir um planejamento de caixa para que eu não fique sem pagar o meu fornecedor, para que eu não fique sem esse dinheiro. Entende? Então, administrar essas duplicatas a receber, ou como também é chamado esse contas a receber, é cuidar do crédito e da cobrança nas transações a prazo. Então, a decisão sobre vendas a prazo, ela passa pelo estabelecimento de uma política de concessão de crédito.
Sem isso, a gente pode ter problemas com a parte da cobrança. Então, o crédito ele é um instrumento de política financeira a serviço das entidades. Quando estas correm o risco de transferir a posse de dinheiro, de mercadorias ou serviços, mediante a promessa de um reembolso futuro. Ele tem uma característica de reciprocidade. Então, já que ele vai ser concedido por alguém, ele automaticamente vai ser recebido por alguém. Nos regimes capitalistas, por assim dizer, pressupõe-se que haja ao concessor uma vantagem financeira pelo ato de conceder e, para aquele tomador, uma desvantagem financeira pelo ato de tomar. Então, essa vantagem e essa desvantagem financeira, elas são geralmente determinadas pelo valor dos juros compreendidos nessa operação de crédito. Então, pelo ponto de vista comercial, quando essa concessão está ligada à transferência de mercadorias ou de serviços, admite-se, permite-se que o concessor esteja ligado ao interesse de ter uma maior lucratividade nas suas transações. E, para o tomador, acaba restando a obtenção de capitais de terceiros, de que ele precisa, também no seu negócio. Então, o crédito ele vai cumprir uma série de funções específicas, né? Ele vai movimentar o processo de produção em todas as suas etapas, né, possibilitando maior volume de operações. Ele vai estimular o consumo, né, tal que a produção crescente possa ser absorvida pela sociedade. Ele também vai possibilitar para os investidores a aplicação das suas economias no processo produtivo ou em um nível de consumo, né, e reunir capitais que sozinhos não conseguiriam financiar grandes projetos sociais. E isso acaba levando a sociedade a um bem-estar econômico, né, e a uma distribuição de renda que é mais adequada. E aí o crédito ele se divide em dois tipos da forma mais ampla. Então, tem o crédito público e o crédito privado. Então, o crédito público ele trata, obviamente, das relações entre as entidades públicas, né? Governo federal, estadual, municipal, e as pessoas ou empresas. E o crédito privado trata das relações entre as pessoas ou entre as empresas. O crédito privado ele pode se subdividir em crédito mercantil e crédito bancário. Então, esse crédito mercantil ele é a forma mais comum de financiamento em curto prazo e também é conhecida como crédito comercial. Então, a gente pode definir o crédito mercantil como sendo o crédito em curto prazo que é concedido por um fornecedor a um comprador, em decorrência, né, de uma compra de mercadorias, de matérias-primas ou de serviços para posterior revenda ou utilização. Então, o produtor concede o crédito quando vende seus produtos a prazo ao atacadista. Então, ele concede depois para o atacadista, ou melhor, o atacadista ele concede depois esse crédito quando ele faz a venda desses produtos ao varejista, e o varejista também concede depois crédito por fim quando vende esse produto para o consumidor final. Ou seja, há uma relação de concessão de crédito quando a gente fala de crédito comercial, né? O produtor concede o crédito para o atacadista concede o crédito para o varejista e o varejista concede o crédito para o produtor, para o consumidor final, desculpa. Outro ponto importante, políticas de crédito, né? Então, para conceder crédito, as empresas precisam estabelecer, entre as políticas possíveis, aquela política que elas vão adotar. Então, para concessão de crédito, nós temos 3 tipos de política. Então, primeiro, a política de crédito liberal. Nesse caso, as empresas que adotam normas que determinam e controlam esse tipo de política, elas devem ser aquelas cuja situação financeira é razoavelmente boa. Então, é comum o estabelecimento desse tipo de política pelas empresas novas do mercado e que precisam se tornar conhecidas muito rápido para que as vendas aconteçam.
Então, essa política ela pode ser utilizada também pelas empresas que têm uma margem de lucratividade muito alta. Então, a competição de mercado, né, por seu lado, ela pode ser um elemento que vai alavancar para a prática da política do crédito liberal. E pode ocorrer a sua prática em circunstâncias muito especiais, né? Algumas promoções gerais ou específicas a alguns produtos de pouco giro, ou até mesmo obsoletos ou fora de linha de comercialização ou de produção. O que, por si mesmo, tem que ser um objeto de consequência para adotá-lo. Então, é que como o fator de um maior volume de vendas que poderá trazer, né? Então, vai se seguir um risco maior no crédito, com possibilidades de maior atraso nas contas a receber, né? E, com isso, maior possibilidade de perdas. Outro ponto é a política de crédito rígida, que as empresas que adotam normas que determinam e controlam esse tipo de política, elas devem ser aquelas cuja situação financeira não permite maiores riscos por falta de capital de giro. Então, é comum encontrar política de crédito rígida nas empresas que comandam certos mercados com poucos concorrentes, ou naquelas que detêm monopólio, né? Como também em épocas de demanda elevada de consumo e uma produção insuficiente para atender. E aí, de modo geral, alguns fatores como a falta de capital de giro, a margem de lucratividade pequena e a tendência à inadimplência por parte dos clientes são alguns motivos adicionais que têm que ser considerados na adoção desse tipo de política. Então, como consequência, eu tenho menos vendas, um lucro menor, uma menor quantidade de clientes que são atendidos e um risco de crédito menor. Mas, por outro lado, eu tenho maiores possibilidades de eu ter pontualmente quitadas as minhas contas a receber. E outra política de crédito é a compatível. Então, as empresas que seguem essas normas, né, que determinam essa política, são aquelas que adotam uma linha de flexibilidade de ação. Então, elas levam em conta as condições do mercado e as condições dos seus clientes. Então, é a política moderada, né? Ela é meio termo. Ela leva em conta, principalmente, as possibilidades de capital de giro da empresa ao empreender a sua linha de financiamento aos clientes. Ela não deixa de pertencer ao tipo de empresa com alto grau de controle nos seus negócios. Mas como consequência desse tipo de ação, você espera obter as vendas de acordo com o planejamento e com o mercado. Um maior equilíbrio entre as vendas e os recebimentos, e isso acaba permitindo uma situação financeira controlável no decorrer do tempo, porque todos os riscos do crédito são absolutamente planejados. Sabe aquela história do risco planejado? É justamente quando a gente fala sobre a política de crédito compatível. Segurança do crédito, né? A análise de crédito ela pode ser feita com base numa técnica muito conhecida como 5-6. Podem perceber que aqui tem caráter, condições, capacidade, capital e colateral. São 5-6, né? É uma abreviação. Que se refere, esses 5-6, eles se referem justamente a cada um desses aspectos. Então, em termos de risco de crédito, a segurança absoluta é algo que não existe. Então, a segurança relativa, com base nas técnicas mais apropriadas de concessão de crédito, é o objetivo que você tem que considerar como o mais adequado. Então, esses 5-6 acabam justamente buscando essa segurança relativa e não essa segurança absoluta. Então, primeiro desses 5-6, caráter. O caráter se refere à determinação de pagar. Então, é a integridade ou é a qualidade moral que se traduz em honestidade em todas as transações comerciais. Então, caráter ele é o item mais importante na análise de crédito. Então, a avaliação da cultura da empresa e do caráter
de seus administradores, apesar do alto grau de isso ser muito subjetivo, por se referir a aspectos morais, éticos, é algo muito importante, porque vai depender da integridade ética para saldar compromissos financeiros. Então, o levantamento de dados históricos, né, como a pontualidade nos pagamentos, os protestos de títulos, as pendências judiciais, pode auxiliar na avaliação do caráter. E se o caráter do cliente não for aceitável, os outros itens dessa análise dos 5 Cs ficam prejudicados, né? Condições, né? Essas condições referem-se às condições financeiras que são ligadas à conjuntura econômica do país ou entre as nações, ao ambiente econômico e à sua organização ou desorganização. Então, condições econômicas atuais e o cenário econômico em que a empresa está inserida têm que ser avaliados em conjunto com o ramo de atividade em que ela atua. Capacidade. A capacidade ela se refere às condições de gerenciamento do negócio que o cliente possui. Também se refere à sua competência administrativa e também às suas habilidades no negócio. Então, Roger ele traz um conceito que diz o seguinte, né? A firme determinação de pagar, o caráter, não terá validade se o cliente não tiver capacidade de saldar os seus compromissos financeiros. Então, o potencial de o cliente saldar os compromissos financeiros pode ser obtido por meio da análise das demonstrações financeiras e as informações financeiras adicionais, que são obtidas aí por meio de instituições como, por exemplo, o Serasa, né? A gente costuma dizer, não pagou a conta, já vai negativar o nome. Vai negativar o nome aonde, né? SPC, Serasa, né? Que é geralmente onde acontece a maioria das restrições de crédito no mercado, né? Capital. O capital ele se refere às condições materiais que o cliente dispõe, né? Se ele possui ou se ele não possui um capital de giro suficiente para trabalhar e para gerir o próprio negócio. E colateral, né? que se refere às garantias e aos bens pessoais que o cliente vai oferecer na hipótese do negócio ruir ou fracassar, né? Então, é aquela velha história. Para quem já fez empréstimo aqui em banco, sabe que tem aquela possibilidade que a gente fala assim, eu vou fazer um empréstimo aqui de, sei lá, 10 mil reais. E se eu não conseguir pagar meu empréstimo, eu estou colocando o meu carro, meu Celta 2004 como garantia. Se eu não pagar esse empréstimo, eu entrego meu carro para o banco, né? Assim que funciona. Ou fazer um empréstimo de, sei lá, 500 mil reais. E se eu não pagar o empréstimo, o que vai cobrir esse valor vai ser a minha casa, né? Eu fico sem casa, mas o empréstimo vai ser pago para o banco. Ou seja, é aquela história da contrapartida, né? Se eu não pagar o meu empréstimo, se eu não saldar, se eu não honrar meu compromisso financeiro, qual vai ser a hipótese, né? Qual garantia eu vou entregar? Porque o que não se pode é sair no prejuízo, né? E outra coisa muito importante que é a administração dos estoques, né? Os estoques, eles têm uma importância muito grande dentro do ativo circulante, né? Que apesar de existir hoje uma administração de estoques muito moderna, pela aplicação da própria logística, esses estoques representam volumes consideráveis entre as outras contas do ativo circulante. Então, nas empresas comerciais, esses estoques, por exemplo, são chamados de mercadorias. Nas empresas industriais, esses estoques eles podem ser matérias-primas, produtos semi-acabados, produtos acabados, materiais diversos, enfim. Então, três situações são fundamentais no momento da administração dos estoques, que a gente já viu isso, né? Quanto e quando eu comprar, quanto e quando produzir e quais itens que merecem maiores cuidados. Então, controles estatísticos e informações instantâneas em tempo real são pontos básicos
para que a gente tenha uma boa administração dos estoques. E uma gestão eficiente dos estoques vai se traduzir em manter o menor volume possível de recursos financeiros nesse ativo, de maneira que os recursos disponíveis eles sejam aplicados em outros ativos circulantes mais rentáveis, e isso acaba maximizando, acaba ampliando o resultado operacional da organização. E quais os erros mais comuns que a gente pode encontrar nessa administração dos estoques, né? Então, a gente tem aqui, primeiro, comprar em quantidade maior do que é necessário. Isso muitas vezes acontece porque há uma informação deficiente, né, fraca, né, incompleta sobre o volume e o andamento das vendas. Ou até mesmo quando quando você tem intenção de especular alguma coisa, né? Você quer especular, eu acho que é isso aqui, mas eu vou botar um pouco mais para frente. Então, você corre o risco de, por conta da modificação que vai existir sempre no mercado, esse excesso vai ficar ocioso e sem movimentação, né? Outro ponto, compras efetuadas no tempo errado, né? Então, se essa compra ela é antecipada, ela acontece antes da produção ou do momento da venda, ela pode permanecer ali parada, ociosa, com algum risco de obsolência, ou seja, de ficar obsoleto, ou de avarias. E se ela é feita em descompasso, né, fora do ritmo de produção ou do momento da venda, ela vai ficar ali dispensável e também com esses mesmos riscos de perda, né? Outro ponto importante, né, que é a compra sem conhecimento da produção. Então, quando a produção sob encomenda ou uma produção feita antecipadamente à venda. Então, como no comércio, a gente compra para vender depois. Então, alguns controles estatísticos e compras moderadas são formas de tentar errar menos ou não errar nesse momento, nesse instante, né? Outro ponto, itens de maior densidade. Então, quer ser de saída, de produção, estratégicos, esses itens eles requerem cuidados especiais. Então, essas informações elas precisam ser tratadas com maior frequência do que os outros. Outro ponto é a armazenagem deficiente, que acaba prejudicando a movimentação dos estoques e a sua requisição natural para a produção ou para as lojas. Isso pode ser um fator preponderante na manutenção de estoques excessivos. Os seguros de valor inadequado. Então, os itens estocados, eles têm que ter um valor segurado que seja adequado à reposição. E é o tempo em que isso vai se dar, né, entre o sinistro e o recebimento de novos estoques. Outro ponto é o desuso e a obsolescência, né? Então, nas fábricas, pela desativação de alguns produtos e no comércio, pela mudança de estação ou pela mudança de hábitos, esses itens eles merecem cuidados especiais, e especialmente, principalmente quando eles são mais sujeitos, quanto mais sujeitos eles são a essas alterações, né? Ao desuso, à obsolescência, né, o uso de não serem mais usados, o risco de não serem mais usados ou de se tornarem obsoletos, quanto mais eles caírem nessas características, mais cuidado, mais atenção eu preciso ter com eles. Outro ponto, né, por fim, são as políticas definidas, né? Então, é comum essas áreas que estão interessadas nos estoques teria uma atenção focada em pensamentos divergentes. Então, o departamento de compras ele quer comprar para que não faltem os insumos necessários. O departamento de produção quer grandes volumes para atender melhor as máquinas. O departamento comercial ele quer mais produtos ou mercadorias estocadas para que nenhum cliente venha reclamar de faltas. Então, a área de finanças ela tem que ajustar recursos para atender os anseios de todo mundo, mesmo que sejam exagerados. Então, perceba, as compras só quer que não falte insumo. A produção já quer mais, porque ela não quer a máquina parada. O comercial já quer mais produto para mostrar para o cliente, ou seja, são interesses diferentes que existem em cima de um mesmo produto.
E aí a área de finanças é que vai ter esse papel de ajustar esses interesses segundo aquilo que a empresa precisa, certo? Então, senhores, por hoje a gente para aqui, né? Fechamos esse capítulo. Aí na próxima aula nós vamos para as decisões de financiamento em longo prazo, certo? Já finaliza, aí na próxima semana a gente já finaliza também a nossa primeira unidade da apostila. Já chegaremos aí à metade do nosso conteúdo. Ainda tem bastante tempo pela frente, então muito possivelmente a gente consiga aí trabalhar melhor com atividades, fazer algum trabalho com vocês em grupo, mesmo de casa, né? Vou pensar em alguma coisa que seja eficiente para todo mundo, tá bom? Então, vou encerrando hoje por aqui, senhores. Muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela paciência, por disporem do tempo de vocês numa sexta-feira, que é algo incomum. E a gente se vê na segunda-feira na nossa próxima aula, certo? Um abraço a todos, boa noite e bom final de semana.